Semana 3 do PET 4, terceiro ano de filosofia. Temos uma temática continuando a refletir o que é o ser humano. Nesse contexto de completar a segunda semana, que nós ressaltamos o dualismo de Descartes e o materialismo de Thomas Hobbes, agora nós temos aí uma figura muito importante na história da filosofia, Baruch Spinoza. É um filósofo muito contemplado por filósofos depois contemporâneos que vão se inspirar nele, principalmente Arthur Schopenhauer, Friedrich Nietzsche, influenciaram e inspiraram nele. A filosofia de Baruch Spinoza, chamada filosofia da ética, ou filosofia dos afetos, traz um termo, um conceito importantíssimo, que é o conatos, que tem aí nós temos essa potência de ser, já que nós temos uma ligação com um Deus aí que é absoluto. Lembrando que Spinoza é racionalista, então ele trata a ética sobre Deus de forma muito peculiar e racional. Spinoza produz uma filosofia que pretende superar o dualismo corpo e mente, ao mesmo tempo abre horizontes teóricos para uma ética dos afetos. Então ele é considerado monista. O que é monista? Contrapondo o dualismo de Descartes, em que separa mente e corpo, né? Como se o que acontece com a nossa mente não afeta o corpo, o que acontece com o nosso corpo não afeta tanto a mente. Para Spinoza, sim, os dois estão interligados e um diz respeito muito bem ao outro. O Baruch Spinoza, ele nasce aí no século XVII, constitui uma exceção na tentativa de superar a dicotomia corpo-consciência para restabelecer a unidade humana, capacidade de pensar e agir. Então ele é holandês, de uma cultura judaica, e é interessante por causa dos estudos de Spinoza, ele foi expulso da sinagoga de uma maneira muito bruta. Então ele está ali naquele contexto em que as religiões, cristianismo, judaísmo, várias religiões estão muito alienadas num discurso que pega a Bíblia ao pé da letra, não consegue perceber essa questão das narrativas. Ainda não tem essa visão de narrativas, questões simbólicas. Então, se Moisés abriu o Mar Vermelho, ele abriu mesmo. Se Moisés fez qualquer outro tipo de milagre, e se Adão e Eva realmente existiram. Então, coisas nesse sentido, em que sempre levou-se ao pé da letra e não olhou a Bíblia como um mar de simbolismos, um mar de narrativas que tem um contexto bíblico. Então não pode ser encarado como se fosse ciência ou fatos reais simplesmente. Então, Spinoza ele é pioneiro nisso, ele propôs o estudo da Bíblia, ele tem um tratado teológico político que trata sobre isso, e é muito interessante, muito profundo nesse sentido. Eu, pessoalmente, a minha dissertação de graduação, o pessoal hoje fala TCC, eu fiz baseado em Baruch de Spinoza, o Deus de Spinoza. Então eu, na época, aprofundei muito esse estudo e as obras de Spinoza é espetacular. Uma coisa que é peculiar em Spinoza é a chamada teoria do paralelismo, que traz um pouco mais nesse sentido de liberdade, supera esse olhar do dualismo que se tinha, de olhar corpo e espírito, corpo e mente. Né? Aqui nós estamos colocando em duas dimensões o ser humano. O que se passa um deles exprime-se no outro. A alma e o corpo expressam a mesma coisa, cada um a seu modo próprio. Então não existe uma hierarquia, porque se a gente for pegar Platão, ele coloca, de certa maneira,
uma hierarquia, há uma valorização do corpo, mas a razão, a alma, o filosofar, ele é superior. Então, por isso que os sentidos sempre nos enganam. Na modernidade há esse debate muito forte, né? Mas ali no contexto de Spinoza, que está ali no século XVI, XVII, então vem esse contexto da Idade Média de valorizar a intelectualidade, a razão, e o corpo é sempre olhado como paixão fraca, aquele que se deixa dominar. Até hoje nós temos muita influência desse pensamento, né? A pessoa que sempre olha aquele ali, que tem a alma dele, valoriza mais do que o corpo. E Spinoza vai colocar um paralelo. O que é esse paralelo? Não tem uma hierarquia agora. O paralelo é um do lado do outro. Quando a gente fala duas linhas paralelas, uma do lado da outra. Então, corpo e mente e espírito estão um do lado do outro. Um atinge o outro. Um influencia o outro. Quando passivos, os somos de corpo e alma. Quando ativos, os somos de corpo e alma também. Somos ativos quando autônomos, senhores de nossa ação, e passivos quando o que ocorre em nosso corpo ou alma tem uma causa externa mais poderosa que nossa força interna. Aí ele vai fazer a distinção entre paixões de alegria e paixões de tristeza, que é algo espetacular em Spinoza, onde está ligado ao conatus, né? Conatus, essa potência que nós temos. Nós temos uma potência de ser que nós estamos interligados a um ser maior que é Deus. Deus de Spinoza é o Deus da razão. Fazer o bem para nossa alma, a gente cultiva paixões de alegria. Então, para o nosso corpo, para nossa alma e nosso corpo, né? Que é o mais correto de colocar aqui. E nosso corpo. Então, quando a gente cultiva, faz esporte, academia, a gente está atingindo a alma também. Quando nós fazemos algo para o nosso corpo, nós também fazemos algo para a nossa alma. E isso sucessivamente em outros contextos. Quando a gente faz, o que é fazer a alma, fazer bem para a nossa alma, né? Para que o nosso conatus permaneça forte. Leitura, desafios, tranquilidade, paz, serenidade, verdade. Você está num dia de estresse, você vai procurar assistir um filme, por exemplo, ou descansar que vai te deixar mais estressado, algo que te deixa ansioso, por exemplo. Então a gente tem que observar o movimento do nosso corpo e o movimento da nossa alma. Então, a paixão alegre, ao aumentar o nosso ser e a nossa potência de agir, aproxima-nos do ponto em que nos tornaremos senhores dela e, portanto, dignos de ação. A paixão triste afasta-nos cada vez mais da nossa potência de agir, por ser geradora de ódio, aversão, temor, desespero, indignação, inveja, crueldade, ressentimento, melancolia, remorso, vingança, etc. Então é o seguinte, para Spinoza, se você cultiva bem o seu corpo, também está atingindo a sua alma. Mas a gente tem os alimentos da alma e o alimento do corpo. Mas aquilo que a gente alimenta num, alimenta no outro, vai fazer com que a gente tenha paixões alegres, vida, querer viver, desejar a vida. Então a gente tem que estar sempre cultivando a alma ativa. Então as pessoas têm hora que elas estão desanimadas, estão no desespero, elas não percebem. Talvez opções que elas estão fazendo estão contribuindo para isso. O que fazer para evitar paixão triste, propiciar paixão alegre? Para Spinoza, a felicidade, portanto a liberdade, não está em nos livrarmos das paixões, como antes foi ressaltado em alguns contextos antigos e principalmente na Idade Média, né? Como se as paixões do corpo ou as paixões da alma fosse algo negativa, algo contrário à vontade de Deus. E Spinoza, que depois Nietzsche vai trabalhar isso também, criticando a, a ética e a moralidade antiga nesse contexto, que sempre tenta separar, né? Então, para você estar bem, você tem que cultivar mais a alma. E o corpo, ele é sempre propício
a promiscuidade, a coisas que vão te levar a não ter uma ética de vida. E para Spinoza, a ética da felicidade, a busca de um ser feliz, de um cuidado ético, que é o cuidado do ser, cuidado do mundo, né, do ethos, que parte do pessoal também para o universal, ele está ligado sim a aquilo que eu tenho de paixão na minha alma e no meu corpo. As boas paixões permitem o desenvolvimento humano, facilitam o encontro das pessoas e proporcionam a alegria, mas impedem o crescimento, corrompem as relações e as orientam para as formas de exploração e destruição. Então é muito importante percebermos essa distinção e esses conceitos, principalmente a partir do conceito de conatos, potência do ser, que perpassa aí as paixões da nossa alma e do nosso corpo e as opções que nós fazemos para deixar com que a gente perceba uma alma mais ativa em busca de paixões alegres, que cada vez mais alimente esta potência nossa de ser para desejarmos uma vida mais feliz, né? De uma ética. Isso é Spinoza, é uma filosofia encantadora e que faz a gente pensar na vida de modo diferente e também de forma racional, filosófica. O Spinoza é espetacular. Nós temos como atividade aí da semana, então uma questão fazendo distinção entre Descartes e Spinoza, fechada, e tem mais 3 questões abertas sobre a filosofia de Spinoza, que supera esse dualismo que vem desde lá de Platão, e o que representa na ética de Spinoza, falar sobre felicidade e tristeza. E aqui nós temos um trecho da canção do Emicida, o que é a causa aí, o que nos motiva, a amizade, né? Causa da alegria para Spinoza. Espetacular. Espero que vocês possam, além de dedicar esse assunto, ter interesse de fazer leituras diretas em Spinoza, que vai enriquecer a vida de cada um. Boas leituras, bons estudos. Fiquem para a parte aí que nós temos agora de análise de uma questão de 2017 do Enem. Um abraço, até a nossa próxima aula. Então, alunos, nessa segunda parte a gente vai estar, como todos os vídeos que a gente grava no canal em relação ao estudo aqui da filosofia, sempre trazendo uma questão do Enem, para os alunos que estão se preparando aí para o Enem, para fazer aí uma recapitular o conteúdo, uma recapitulação do conteúdo, ou até mesmo perceber pegadinhas, perceber técnicas que podem ser utilizadas aí para identificar as questões, tanto de filosofia, como interpretar outras que vão perceber aí alternativas que são muitas das vezes dúbias, que trazem sempre alguma coisa que para confundir os alunos. Essa questão que nós escolhemos, 2017, uma questão que tem como tema os direitos humanos, universal, o iluminismo. Então, a questão fala o seguinte: fala-se muito nos dias de hoje em direitos do homem. Pois bem, foi no século XVIII, em 1789, precisamente, que uma Assembleia Constituinte produziu e proclamou em Paris a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa declaração se impôs como necessária para um grupo de revolucionários, por ter sido preparada por uma mudança no plano das ideias e das mentalidades, o iluminismo. Correlacionando, aí nós temos aí o enunciado. Então o texto ressalta aí a criação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, e aquele período ali do século XVIII, XVII, XVIII foi muito importante na história humana lá na França com o iluminismo. E o enunciado correlacionando temporalidades históricas, então os tempos históricos, o texto apresenta uma concepção de pensamento que tem como uma de suas bases então vamos ver aqui,
A alternativa que é correta é a universalização do princípio da igualdade civil, que é a resposta certa, porque o iluminismo traz os direitos humanos, eles não são de um país, de um povo, mas eles são universais. Então, a universalização desse princípio. Qual que é o princípio? A igualdade civil, todos nós, quando falo de direito civil, é de todas as pessoas. Não é de empresa, não é de instituição. Todos nós somos iguais perante a lei, dependendo da raça, da cultura. Então, essa universalização dos direitos. Então, o iluminismo foi um movimento de ideias que ganhou aceitação entre intelectuais no século XVIII, inspirou movimentos revolucionários como a Revolução Francesa. Então, o iluminismo teve esse motor para ajudar na Revolução Francesa. Entre outras coisas, os iluministas acreditavam que todos os homens nascem iguais e possuem direitos naturais, que o Estado deve respeitar os chamados direitos civis, que é o direito de todo ser humano. Entre esses direitos estão o direito de ir e vir, a liberdade de expressão e pensamento, a liberdade religiosa. O autor do texto relaciona as discussões da atualidade sobre os direitos do homem e do cidadão com a Revolução Francesa, iniciada em 1789, baseado nas ideias iluministas. Em ideias iluministas, que rompeu com o antigo regime francês, aquele regime ainda com resquícios e baseado na monarquia, instituindo, a partir da promulgação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, um princípio universal de igualdade. E por que que não são as outras alternativas? Sempre é bom a gente ver as outras, principalmente tem uma delas que sempre o Enem, ele é assim, vamos perceber que sempre tem alternativas que são bem contrárias àquilo que é a resposta certa, àquilo que está pedindo. Mas tem alternativa que aproxima, ela está certa na sua afirmação, mas talvez aí que está a pegadinha, ela não está ligada ao que está pedindo aquilo que é o enunciado. Ela pode até ter ligação com o texto. Então, sempre o aluno ele tem que se direcionar para o enunciado. Vamos ver, se o enunciado ali dissesse assim, qual o movimento que está relacionado com o texto. Então, a gente sabe que é o iluminismo. Mas, de repente, tem ali Revolução Francesa, promulgação dos direitos humanos. Então, tem coisas que vão estar no texto. Mas o que o enunciado está pedindo? Então, o enunciado aqui pede como que é a base desse pensamento que está relacionado com o texto. Então, ó, a letra A e a letra B, que relacionam com escola, com o contexto escolar, ali não fala de contexto escolar. Então, o enunciado, o texto não está falando nada sobre contexto escolar. Principalmente na letra B, as ideias iluministas até contrapõem a moral cristã. Agora a letra C, divulgação de costumes aristocráticos. Costumes aristocráticos são o costume dos melhores. E não, ali é a busca dos direitos civis universais, que todos nascem iguais. Numa aristocracia, existem aqueles que conseguem, aqueles que são os melhores, né? Aqueles que se dizem os representantes do povo. A letra D. Aí a letra D, que é interessante, que ela está ligada aí ao iluminismo, que é a socialização do conhecimento científico. Não que está ligado, mas o iluminismo procurou socializar também o conhecimento científico que vem aí da modernidade, porque a razão é um princípio muito importante. Mas só que no enunciado não está relacionando, porque ali a promulgação dos direitos universais não está querendo focar na razão, no conhecimento científico. E essa socialização do conhecimento científico também ela está lá no contexto do iluminismo, mas ali o enunciado direciona para o texto, e no texto não tem esse foco no conhecimento, mas sim na universalização dos direitos civis. Então há uma valorização sim da modernidade aí,
que são seus frutos, mas, porém, aqui não está dizendo, não está relacionando com o texto científico. Então, vão ter alternativas que têm até uma afirmativa correta, mas você tem que saber o que o enunciado está pedindo, se ele direciona para o texto, o que o texto está como central ali. Então, essa foi uma questão de 2017, do iluminismo, que ressalta aí a modernidade, já caminhando para a contemporaneidade, e que são elementos aqui que aparecem. Claro que tem os elementos históricos, mas o elemento filosófico é muito importante. E fica essa dica, sempre ressalte, observar questões anteriores para você criar técnicas, observar mesmo, tanto recapitular os assuntos, como também perceber essas minuciances, esses detalhes que fazem parte de quem está estudando, se preparando para uma prova igual ao Enem. Bons estudos, boa leitura e até a nossa próxima aula.